Sou uma pessoa com deficiência intelectual. Nunca consegui emprego na iniciativa privada. Se vocês olharem minha carteira de trabalho e previdência social, até hoje está em branco. Embora tenha muito procurado, tenha qualificação, seja homem, seja branco, né? O que, infelizmente, é uma vantagem da nossa sociedade. E vim aqui falar com vocês um pouco sobre essa política pública tão importante que é a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O primeiro ponto que a gente precisa trazer é que essa ação afirmativa ela não trata sobre trabalho exclusivamente. Ela trata sobre direitos humanos e atividade da pessoa humana. Por quê? Se eu comecei dizendo que a gente se define pelo nosso trabalho, a gente poderia até discutir aqui se isso é bom ou se isso é ruim. Mas isso é um fato. A gente tem que trabalhar sempre com fatos. A gente tem uma expectativa, né, que pode ser um realista esperançoso, e a gente tem que também trabalhar com a realidade que existe. E ouvindo a fala do Antônio Fernandes, as falas anteriores, eu venho me dando conta que a gente invisibiliza as pessoas com deficiência, embora estejam aqui, e a gente visibiliza falácias de que elas não existem, de que elas não podem trabalhar, de que elas não querem trabalhar. A gente está dois dias fazendo essa insistência desses argumentos para expor a realidade de que ela não quer ser vista. A gente não quer nem ter as pessoas com deficiência e nem a realidade dos fatos, né? Dessa exclusão, desse capacitismo, desse apartheid que existe. Né? E eu quero trazer coisas muito simples para vocês, para trazer à tona essa verdade. E depois de vista, a gente não poder mais desvê-la. Eu estava falando sobre a importância da dignidade da pessoa humana através do trabalho. E, a pedido do Álvaro, né, eu conto uma história, das primeiras histórias que aconteceram nas minhas fiscalizações de cotas de pessoas com deficiência. Para quem não sabe, eu escrevo sempre quando a história me emociona, quando eu vejo que tem uma transformação da dignidade da pessoa, através da inclusão no trabalho. Essa história eu conto, mas eu conto depois que eu comecei a escrever, muito tempo depois eu relatei essa história, porque eu nunca esqueci porque foi a primeira. O rapaz foi contratado por conta de uma fiscalização, né? A doutora Fernanda sabe, como disse, né? Depois que acontece a ação, as pessoas começam a aparecer. Foi contratada, era um rapaz de 25 anos de idade, tinha uma deficiência intelectual e ele também era corcunda, de acordo com o que foi projetado para frente. Todo mundo lá na comunidade conhecia o rapaz, que era corcunda, tinha deficiência intelectual, provavelmente não sabia o nome, mas o filho da fulana, porque sempre somos os filhos das fulanas. Conseguiu um emprego por conta da fiscalização, pediu a condição de jovem aprendiz, não necessariamente jovem, né, porque a pessoa com deficiência pode ser aprendiz em qualquer tempo, justamente para combater aquele argumento da falta de qualificação, que eu vou falar um pouquinho também hoje. Em uma semana de trabalho, esse rapaz chegou em casa de uniforme e todo mundo ficou surpreso que de repente ele não era mais corcunda, ele andava ereto, aos 25 anos de idade. O que todo mundo sabia ser uma comorbidade da deficiência intelectual, talvez de uma paralisia cerebral dele, era só a falta de autoestima dele se manifestando corporalmente. Porque ele não compreendia um monte de coisa por ter deficiência intelectual, mas uma coisa ele entendia bem. Todo mundo saía de casa para trabalhar e ficava em casa. Todo mundo tinha suas relações sociais no trabalho, né? E ele ficava em casa esperando as pessoas contarem histórias. Todo mundo trazia dinheiro e realizava cursos. Bastou uma semana de trabalho para esse gente. E essas limitações, elas decorrem de barreiras que são criadas exatamente pelas pessoas que querem que tudo seja feito por pessoas que teoricamente são iguais. Então, feito esse preâmbulo inicial, queria começar perguntando, meu Deus, eu vou ser ousada, eu vou começar falando com Maria Cristina. Maria Cristina, você já viveu o capacitismo no ambiente de trabalho? Então, gente, primeiro eu vou só corrigir uma falha aqui na minha audiodescrição, porque eu tenho sinal em Libras, então para os intérpretes também isso é importante. O meu sinal é um movimento helicoidal que vai da testa até o queixo. Peço desculpas, agradeço. Me ensinaram que a gente não pode pedir sinal em Libras, mas eu fui falando que eu não tenho um sinal em Libras. Ai, meu Deus, mas hoje eu estou animada. Ali, ó. Já dei o sinal para a Marta, muito chique até. E depois a gente vai ter que conversar sobre isso. Mas voltando ao assunto, é muito interessante porque como oficial de justiça, a militância é na rua, né? Então a gente vê a situação de quem é o jurisdicionário, quem é a pessoa que a gente acolhe, que a gente atende. E esse lugar que o oficial de justiça com deficiência ocupa, ele é um lugar muito privilegiado. A gente não pode esquecer disso.
A hora que você está na rua, que você vivencia toda a dificuldade da pessoa que você está recebendo, eu acho que você tem que necessariamente ser o rosto de uma justiça acessível também. Então, já aconteceu comigo de estar cumprindo um mandado, e o fato de saber Libras, por exemplo, foi um diferencial. Foi a forma como a pessoa que me recebeu na casa dela entendeu que eu estava ali disposta a conversar com ela na língua que ela queria conversar. Então, isso eu acho que é muito importante. Agora, em situações que eu faço tiro, eu e a Maria, a gente tem uma discussão longa sobre isso. Eu acho que, às vezes, as pessoas com deficiência, elas passam por muitos momentos da vida, por muitos processos, alguma coisa são internas, né? Existe um momento que é subjetivo de como você se vê, de como você se coloca no mundo, e existem alguns momentos que são mais objetivos, que são mais pragmáticos, como que você faz disso uma alavanca para você ser coletivamente e socialmente responsável. Continuamos aqui no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, primeira região aqui do estado do Rio de Janeiro. E nós estamos aqui com o desembargador, o Dr. César Marques, que é o presidente do tribunal, que vai falar para a gente da importância que é um seminário como este da inclusão da acessibilidade aqui no nosso estado. Boa tarde, doutor. Boa tarde. É uma honra muito grande eu estar dando uma entrevista a respeito deste assunto, porque é um assunto, na verdade, que importa para o país todo, assim como reflete hoje em dia para o mundo inteiro. A dificuldade das pessoas que têm deficiência é muito grande e isso não é só no Brasil. Isso ocorre no mundo inteiro. Então, aqui nós estamos promovendo o melhor possível para essas pessoas, tá? Sobretudo na área trabalhista, porque essas pessoas, ainda que tenham deficiência, tenham isso tudo, elas precisam trabalhar, elas precisam se manter, elas precisam, enfim, receber valores que os mantenham por muito tempo. Então, isso tudo é importante. E nós aqui na primeira região, no TRT da primeira região, nós temos vários servidores que são deficientes, que têm deficiente visual, tem deficiente auditivo, tem deficiente das pernas e tudo. Então, essas deficiências todas também, ainda que tenha isso, nós utilizamos essas mão de obras, porque elas são importantes. Essas pessoas todas integram a nossa república, integram o país. E por isso não podem ser desrespeitados e deixar de participar de tudo. Outra coisa, eles são selecionados mediante concurso, tá? Mas eles têm concurso de turmas próprias, tá? Justamente são turmas para deficientes e ali, ainda assim, eles recebem todas as matérias, recebem, enfim, mas tem uma forma diferente de fazer as provas, justamente porque às vezes é deficiência de escrita, às vezes é deficiência de visão, às vezes, enfim, tem uma série de coisas, mas tem que poder responder. Então, muitos deles acabam respondendo de forma oral, justamente porque é a maneira que tem, já que não vão poder escrever, tá? E outra coisa, internamente, trabalham, tá? Também utilizando a forma oral, que conseguem se comunicar e, ao mesmo tempo, gravam, né? Ficam gravadas as suas manifestações e você tem um treinamento para eles e, assim como um treinamento para as chefias, que é justamente para respeitar a inovação ali e orientar essas pessoas que precisam trabalhar. Isso é importante para o seu trabalho, sobretudo, porque nós temos muitos processos trabalhistas que envolvem também os deficientes. E por conta disso, a gente precisa ter deficientes que participem, porque é sempre uma coisa boa para a gente até buscar orientação com esses deficientes a respeito da necessidade, a respeito de como é que eles conseguem promover isso, promover aquilo, e assim por diante. Ok, doutor César, muito obrigado.
Eu aqui vim entrevistar o Dr. César Marques Barbeiro, presidente do TRT1 no Rio de Janeiro, diretamente para a redação do jornal TR1, seu jornal, a sua cidade, compromisso com a verdade. A gente não tem pozinho do periquipinho, pozinho mágico. É você se disponibilizar, se abrir, estar preparado e pronta para entender o que ele traz para você e a forma que você vai construir essa pergunta, né, esse ponto. E agradeço a escola pelo convite que me fez estar aqui hoje. É um prazer falar desse assunto, embora seja um assunto que traga muita dificuldade na sua compreensão. Eu vou falar um pouquinho da perspectiva do Poder Judiciário. Ali veja meu colega de concurso, agora ali, não tinha visto, querido amigo José Nascimento de Araújo Neto, tivemos juntos pela Bahia uns anos, ele andou em solo baiano, né, pelas terras de Gabriela, São Jorge dos Ilhéus, andou por lá, mas regressou à sua terra de origem, Rio de Janeiro, querido amigo de concurso, prazer tê-lo aqui hoje, é uma honra para mim muito grande. Eu vou falar um pouquinho desse tema na perspectiva do Poder Judiciário, porque eu assisti há pouco o final da fala de Rafael e até já me ofereci para conversar com ele depois. Eu estou tentando construir um acordo, Rafael, há 3 anos, que envolve os aeroportos de Viracopos, Guarulhos e Congonhas. Já fiz inspeção judicial no aeroporto de Guarulhos, já fiz audiência pública. Só para vocês terem uma ideia, sabem quantas pessoas trabalham no aeroporto de Guarulhos? 40 mil pessoas. 40 mil. É uma cidade de médio porte. E apesar disso, não há no aeroporto de Guarulhos, na área chamada Terra, que é a área interna do aeroporto, o aeroporto se divide em 2 grandes áreas assim denominadas. A área Ar, que é a área de acesso público, e a área Terra, que é a área de acesso interno. Não há uma obra de acessibilidade no ambiente interno do aeroporto, na chamada área Terra. E eu, ouvindo Rafael falar, o argumento que é utilizado é bem interessante. Aqui não há possibilidade de trabalhar com pessoas com deficiência, porque é muito arriscado, é muito perigoso. Eu estou dialogando com a Auditoria Fiscal do Trabalho, já tenho dados que mostram que em todas as atividades aeroportuárias, operação aeroportuária, há atividades em que se encontram pessoas com deficiência.